Vamos lá, o erro 1 e o erro 2 é quase a mesma coisa. Porque tu coloca essas letrinhas aqui em maiúsculo, sendo que elas deviam estar em minúsculo, porque elas não estão em começo de frase para estar em maiúsculo. E não são nem nome de alguma coisa para estar em maiúsculo, então elas precisam estar em minúsculo. Se for erro de digitação, de boa, mas se não for, cuidado com isso, porque tu pode perder ponto da competência 1. No erro 3 é porque nesse lugar aqui a gente precisa colocar a tese. O que é a tese? São as duas causas do problema. A causa 1 e a causa 2. Quem é o problema? É o tema. Então o problema é o racismo, especificadamente no futebol. A gente não pode falar o racismo em outro lugar. A gente tem que falar especificadamente no futebol, porque é isso que o tema exige da gente. É isso que ele quer que a gente faça. Então a gente tem que arrumar duas causas para isso. Uma coisa que tu falou, né, sempre na redação, foi lei que não é fiscalizada. Então, uma causa do problema pode ser a falta de fiscalização das leis. Então, nesse partezinho daqui, tu poderia colocar, por exemplo, por causa disso, é de extrema importância analisar a falta de fiscalização nas leis, entende? Essa causa 1 aqui, a causa 2, a gente tem que deixar bem explícito nesse parágrafo daqui. Que vai ser a introdução. A causa 1 a gente vai falar dela no D1. E a causa 2 a gente vai falar nela do D2. Desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. A causa 2 aí eu deixo contigo para pensar. Botei aqui a causa 1, que é a falta de fiscalização. Então a gente vai falar dela. Aqui no erro 4 é porque aqui precisa do conectivo. A mesma coisa do teu erro 7. Sempre que tu for começar um parágrafo, exceto aqui, tu precisa colocar um conectivo. Tá certo? Então, nesse 4 aqui, o conectivo, ele tem a função de conectar. Tu pode ver, pesquisa no Google, tem uma foto em verde e branco. É a melhor foto que tem de conectivos. E aí tu pesquisa conectivos para redação. E aí vai aparecer essa foto, vai ter todos os conectivos necessários para redação. E aí tu pode decorar, aprender, enfim, esses conectivos para colocar na tua redação. No erro 5 faltou uma vírgula aqui. No erro 6 é porque, vê só, no texto a gente tem que dissertar e argumentar, porque é um texto dissertativo, argumentativo. Então vamos dissertar e vamos argumentar. Quando tu coloca... Só dar uma apagada aqui. Quando tu coloca essa obra, isso daqui já é o teu repertório. Aí tu coloca outro repertório. E depois outro repertório. Entende? Só precisa de um repertório, 2 a cada parágrafo. Não precisa tanto, porque aqui tu só colocou, tu só dissertou, tu não argumentou. Entende? Precisa da argumentação no teu parágrafo. Nos teus parágrafos. E aqui é a mesma coisa. Tu coloca... aqui o repertório. Aqui faltou a finalização, que é o teu erro 8. Faltou a finalização do parágrafo. Faltou aquela frasezinha para fechar o que tu estava dizendo. No erro 9, é porque esse governo ele precisa estar em letra maiúscula e precisa especificar qual é o governo, federal, é o estadual, é o municipal, entende? Qual é o governo. No erro 10 é porque esse afim é separado. A fim de. Esse daqui, ele expressa a finalidade, que é o que tu queria falar aqui. E no teu erro 11, é porque, vê só, se tu coloca o governo, lembra das 5 coisas da redação, né? Agente, ação, meio, detalhamento e efeito. Se tu coloca o governo, que é o teu agente, tu tem que fazer todos dele. Ou seja, tu tem que colocar a ação, tu colocou aqui o efeito, né? A fim de... então tu tem que colocar a ação, tem que colocar o detalhamento, tem que colocar o meio, enfim, tem que colocar todas as coisas do governo. Aí aqui tu cita as escolas. É o agente. Devem criar a ação. E aí tu precisa fazer as outras coisas que tu não fez. Meio, pode até colocar o conectivo por meio, que também vai expressar esse meio por meio. Já que tu falei projetos de conscientização nas escolas por meio de palestras.
Entende? Precisa colocar essas 5 coisas da redação a cada agente.